me afastei um tempo da presença do Senhor na minha juventude. E lá eu comecei a fazer coisas que não eram da vontade do Senhor. E a cegueira tomou conta da minha vida. Um certo dia uma professora minha me fez um convite, porque eu dava um trabalhozinho, não vou mentir não. Já tinha passado por todas as escolas da minha cidade, até ganhava uma graninha para fazer umas coisas. Só que daí Deus, ele havia feito uma promessa ainda no ventre da minha mãe. Aí chegou um dia que essa minha professora, ao invés dela brigar comigo, ela falou assim: Aitena, vamos lá na minha igreja. E aí eu já com meu coração ardendo de vontade, porque a gente quer, mas pensa que tem um nome a zelar que não é nome nenhum. O nome que a gente tem só é o que Deus nos dá. Falei assim: o que você vai me dar em troca? Ela falou: vou te dar nota. Eu nem queria saber de nota, mas eu falei: eu vou. Quando eu fui, irmãos, vesti todas as roupas pretas que eu tinha, tudo quanto é corrente, pus um monte de trem, fui mascando chiclete, entrei dentro da igreja fazendo assim. Eu não sabia que o meu esposo já orava, e ele falava assim: Deus, prepara uma esposa para mim. O filho do pastor, tá, queridos? Lindo, meu princeso. Inclusive hoje ele não tá aqui, mas pensa no amor da minha vida que Jesus colocou, hein? Quem ora recebe vitória. Aí naquele momento ele orava e ele falava assim: Deus, prepara uma esposa para mim, que ela seja cantora, que ela tenha um cabelo assim grande, que ela seja assim, desenhou o jeito que ele queria, e pedindo para Deus, e de preferência que ela não coma cebola. Hoje, depois do meu ministério, a gente já aprendeu a comer, mas na época eu não comia não. Quem é missionário aprende, né, irmãos? Aí ele orou desse jeito, orava, e o pastor dele até ria. Aí quando eu entro na igreja, toda mala, achando que era o bambambam do lugar, mas não era nada. Aí ele olha pro amigo dele e fala bem assim: ah lá, minha preparada. Ele vira para ele e fala: sangue de Jesus tem poder. Aí ele ficou só quieto. Sentei na frente, os jovens começaram a cantar. Quando terminaram o louvor, eu já senti algo diferente. Eu acho que os cão foi saindo, a libertação foi chegando. Eu corri lá fora, tirei um monte de corrente, joguei o chiclete fora, sentei no último banco da igreja. O culto falou comigo o tempo todo. No final o pastor fez o apelo. Quando o pastor fez o apelo, eu não consegui levantar. Meus pés travaram, minhas pernas travaram, e eu não conseguia ir lá na frente. E ele insistia, insistia, insistia. E ele falava: meu horário já está se passando, mas eu preciso que essa pessoa venha aqui na frente. Você não consegue levantar? Faz assim com a sua mão. A minha mão pesou sobre o meu colo e eu não consegui. Eu entrei em desespero porque eu queria ir lá na frente, mas não conseguia. Naquele momento ele falou: então vou terminar, porque a hora não espera. Terminou o culto. Quem aqui crê que Deus usa as coisas loucas para confundir a sábia? Quando o culto termina, havia uma menina na igreja que ela tinha um problema mental, louca de verdade. Até de vez em quando ela é internada. O culto acabou, eu saí e falei: ufa, era muito cedo para mim voltar para a igreja, ainda bem que não deu certo. Quando eu estava saindo pela porta da igreja, a menina começou a gritar comigo na porta daquela igreja, dizendo: para de brincar com Deus, você vai morrer. O Espírito Santo quer tocar na sua vida, mas você não quer dar lugar. Ei, se você não aceitar Ele hoje, você vai morrer amanhã. A sua sepultura está aberta. E ela começou a gritar, os irmãos, os obreiros começaram a puxar ela e falar para mim: calma, ela é louca, ela tem problema, não importa o que ela está falando não. E aí eu comecei a chorar naquele momento, porque eu recebi o toque do Espírito Santo. Eu falei: é verdade que ela está falando, e eu quero aceitar sim esse Jesus. Me levaram no fundo da igreja. O pastor estava me esperando junto com o líder dos jovens. E quando eu falei: eu quero aceitar a esse Jesus, o líder falou, foi tomado pelo Espírito Santo e renovou a promessa sobre a minha vida. Naquele momento ele falou: olha, você vai ser cantora, pregadora, e te levarei a tua voz aos quatro cantos do mundo. Eu não entendia, porque eu estava recebendo a presença de Deus e eu só queria chorar. E ele falou: estou fechando hoje a sua sepultura. No outro dia eu comecei a campanha com jovens das 5 às 6 da manhã. Meu esposo me viu na igreja e falou: vamos orar junto. Porque com 17 dias eu ganhei minha primeira oportunidade. Porque todo mundo sabia que eu cantava. Tinha um programinha lá que eu cantava nos barzinhos da cidade. O pastor me deu a oportunidade com 17 dias. No quarto dia eu havia sido batizada com o Espírito Santo de Deus. Eu não queria saber de mais nada do mundo, porque Deus havia invadido meu coração. Com 17 dias eu toda transformada
formada, louvando na igreja. Meu esposo vira pro mesmo amigo e fala: eu não falei pra você que era minha preparada? Ei, jovem, ora que vai chegar a vitória. Começamos a orar, nós oramos 1 ano, e pra glória de Deus, tem 15 anos de casado, 3 filhas que Jesus nos deu, e tudo que eu não sonhava, hoje Deus tem me proporcionado, porque esse Deus não mente. Em 2012, nós sofremos uma prova financeira, e no meio da prova financeira Deus falou: antes de findar 2012 você vai estar dentro de uma gravadora. Eu falei: quando a gente estava com condição eu não fui, agora eu vou. Ah, mas esse Deus, quando Ele fala, meu irmão, sai da frente de Satanás. Quando foi dia 23 de dezembro de 2012, eu não sei explicar como, mas eu estava dentro de uma gravadora gravando o meu primeiro CD, e para glória de Deus estamos fazendo a obra. Com 3 anos que eu já estava em obra de missão, eu encontro uma amiga minha lá do passado. Ela chega até mim e fala assim: Aitela, que lindo que você durou até hoje, e que lindo que Deus tem feito na sua vida. Até eu estou na igreja, só que eu preciso te contar uma coisa que tem me corroído por dentro há todos esses anos. Quando você foi para a igreja naquela época, fizeram até aposta dentro da sala, na rua, nos lugares, quanto tempo você duraria. E ainda pior, sabe aquela briga que a gente tinha planejado para segunda-feira? Na verdade não era uma briga, na verdade era uma armação para tirar a sua vida. Eu não tinha escolha, eu tinha que ir com você, porque ou era você ou eram os meus pais. E naquele momento, meu irmão, eu me lembrei do dia que Jesus falou: estou fechando a sepultura. O Espírito Santo chegou na casa, e quando ele chega para mover. E Deus está dizendo: eu te quero, eu quero fechar a sepultura, eu quero lançar por terra a maldição hereditária, eu quero quebrar o gema. Eu vou cantar mais uma vez o refrão, e o microfone eu vou entregar. Mas se você quer aceitar esse Deus, pelo amor de Deus, não deixa o tempo passar. Ah, xarabas.